Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Gente, não repare não, tô suando, tá? É o terceiro vídeo que eu estou gravando hoje e vou gravar mais esse vídeo aí para honra e glória do nome do Senhor. Deus trouxe ao meu coração ontem à noite, né, um testemunho para eu te contar. Talvez você esteja passando um momento difícil na sua vida financeira, talvez você olhe para um lado, olha para o outro e não vê saída. Saiba que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Sim, o nosso Deus não mudou. Ele continua abençoando, Ele continua transformando, Ele continua abrindo porta onde não tem porta. Ele tem o poder de tirar água da rocha. Deus pode fazer uma mudança na sua vida antes do final do ano. Deixa eu te contar um testemunho. Esse testemunho já tem um bom tempo, tá? Alguns anos atrás. Eu sempre tive o desejo de ter algo, né? Trabalhar para mim. Então, naquele período, eu estava na minha casa, Deus me deu sabedoria, eu comecei a fazer lembrancinhas de bebê. Estava em casa com 3 crianças, passando um processo muito difícil, eu comecei a pedir a Deus, Senhor, abre uma porta, me dá sabedoria, eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí, assistindo Noite a Noite com a Ana Maria Braga, né, no canal da Record, ela estava ensinando ali a fazer biscuit, uma mulher estava ensinando e eu peguei a receita, comecei a fazer aquele biscuit, Deus me deu sabedoria e, gente, uma criatividade, na época eu não tinha YouTube, né, então o que eu fiz? Fui comprar revistinha e comecei a ver lá como fazia os biscuits, comecei a fazer lembrancinha de bebê e comecei a sair para vender, já até contei esse testemunho aqui, também no canal. E fato é que fui vendendo, as portas foram se abrindo, e aí, como eu queria ter o meu próprio negócio, inventei de alugar um salão numa avenida próxima à minha casa. Meu filho ainda é pequenininho, tinha na época só o Guilherme e a Natália. O Guilherme tinha em torno de uns 8 meses, eu saía com ele no carrinho, levava pra lá e eu fazia tudo. Eu comprava o material, fazia os imãs, ia vender, fazia tudo sozinha, né? E esse sonho era só meu. Na época eu ainda estava casada, aquela outra pessoa não acreditava, não queria ajudar. Só no finalzinho que ela ainda deu uma ajudinha, mas não acreditava no sonho. Eu sonhava sozinha. Era casada, mas vivia sozinha, tá, gente? Era dessa forma. E ali eu comecei a buscar, né? Deus me dando sabedoria e aluguei aquele salão. E como eu fazia tudo sozinha e não tinha sabedoria, não tinha experiência, chegou um período que eu não estava conseguindo dar conta. O aluguel era alto. Eu fui pela fé, naquela época eu não tinha sabedoria. Não, eu vou, Deus vai fazer. Nós temos que ter sabedoria, tá, gente? Em tudo que nós vamos fazer. Se Deus mandar você ir, você vai. Mas eu acredito que Deus permitiu que eu passasse aquele processo, porque tudo que passamos nas nossas vidas, nada é em vão. Eu aprendi muito naquele período. E ali Deus abriu as portas, eu comecei, né? Fiquei em torno de, eu acho que uns 8 meses trabalhando ali, até que eu não consegui mais pagar o aluguel. O aluguel começou a se atrasar, ao chegar num ponto, e é só que engraçado, olha o que aconteceu. Eu falava assim, foi Deus que me trouxe pra cá, Deus não vai permitir. E comecei a orar, Senhor, me ajuda, Senhor. Essa é aquela história que você já deve ter ouvido por aí, que a pessoa estava no lugar que encheu lá, tal, e ele começou a orar pedindo, não, Deus vai me tirar daqui, Deus vai me tirar daqui. Aí veio o primeiro barco, ele, não vou porque Deus vai me tirar daqui. Veio o segundo barco, não vou porque Deus vai me tirar daqui. Veio o terceiro barco, não vou porque Deus vai me tirar daqui. E fato é que ele morreu. E quando ele chega ali, né, perante Deus, ele fala, Deus, não entendi, eu tinha certeza que o Senhor ia me tirar daquela situação. E Deus falou para ele assim, eu mandei 3 barcos e você não quis. Então aconteceu a mesma situação comigo. Comecei a orar naquele lugar e comecei a falar, Deus me ajuda, me dá condições, eu preciso pagar o aluguel, eu preciso vender essas coisas. E um dia estou dentro daquele lugar, sentada, né, um salão todo velho, eu comecei a profetizar naquele salão. A palavra tem poder, gente. O último vídeo eu falei sobre isso. Eu lembro que eu orava lá, antes de abrir a porta, eu falava, eu profetizo portas novas aqui, profetizo piso novo, porque era tudo velhinho lá, né? Profetizo a parede nova, eu profetizo isso, profetizo aquilo. Comecei a orar naquele salão. Eu profetizo que Deus vai me dar condições de sair dessa situação. E um dia eu tô lá sentada, me passa uma mulher, tinha uma esquina assim, de um sobrado grande, embaixo era um comércio. A mulher passou, olhou pra mim e falou pra mim assim, oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ela falou assim, você é dona desse lugar? Daí eu falei assim, você é, né? No sentido do meu trabalho ali, né? Eu falei, sim. Ela falou, olha, eu não sei porquê. Sou dona desse salão e moro aqui em cima nesse sobrado, né? E eu não sei porquê, sabe? Eu nunca tive vontade de ter nada com ninguém. Mas eu sempre passo aqui e vejo você trabalhando. E eu senti um desejo muito grande de trabalhar com você, né? Você quer que eu seja sua sócia? Nós podemos montar alguma coisa? Adivinha o que eu fiz, gente? A falta de sabedoria, gente. Por isso que eu falo que Deus tem que nos dar bênção no tempo e na hora certa, tá? Aquele período ali, só Deus para ter misericórdia.
Então, eu tinha na minha cabeça que eu não queria sociedade com ninguém. Não queria, porque eu tinha ouvido falar que não era bom, principalmente se eu associasse com uma pessoa que não era cristã. Então, eu não queria, né? Mas eu estava orando para Deus dar com providência. E Deus trouxe aquela mulher. E eu falei para ela, não quero. A mulher falou para mim, mas por que você não quer? Tô vendo aqui tudo vazio, gente. Eu tinha uma prateleira assim vazia, uma lousa, né? Na parede onde eu colocava meus ímãs. Não tinha nada, com o aluguel atrasado, vivendo uma situação muito difícil na vida financeira. E aí aquela mulher chegou ali, foi Deus que trouxe ela, mas eu disse, não, eu não quero. Veio o primeiro barco, eu disse, não, eu não quero. Aí a mulher foi embora. Naquela época, gente, eu achei que eu estava fazendo certo, tá? Eu só fui ver isso depois. Hoje eu dou risada dessa situação, mas aquele período ali eu só sabia chorar. E estava ali orando, pedindo, continuei orando, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me ajuda, me ajuda. O aluguel foi atrasando, ou seja, Deus ouviu a minha oração, eu não aceitei aquela situação, né? E não tinha sabedoria, gente, nenhuma sabedoria. E aí pedi ao Senhor, e sabe o que aconteceu? Foi ficando pior a situação. Ao ponto de um dia estou lá, me chegou ali uma carta de despejo. Gente, uma carta de despejo. Eu nunca tinha passado por esse processo. Quando aquela carta chegou, meu mundo caiu. Sabe? Só que eu tinha uma fé muito grande. Isso era o bom. Eu falava, Deus, eu sei que o Senhor é comigo, né? Não entendia porque estava passando por aquele processo. Deus tinha me dado um escape, né? Eu tinha jogado fora. E Deus é tão bom, tão misericordioso, que mesmo nessa situação, eu comecei a falar, eu não sei o que o Senhor vai fazer, Deus, mas eu sei o que o Senhor vai fazer. Eu comecei a imaginar na minha mente, vai chegar alguém, aqui eu ficava esperando, às vezes parava um carro na minha porta, ali eu ficava, quem sabe, porque eu via muito testemunho, né? De um carro que parou na porta e trouxe uma condição financeira para a pessoa, um dinheiro que apareceu na conta. Às vezes eu ia no caixa, eu colocava meu cartão, lá zeradão, lá um zerão grandão lá, e eu ficava imaginando, alguma coisa vai acontecer, Deus não vai me deixar nessa situação. Fato é que chegou o dia, né, tinha o dia marcado de eu ir lá no advogado para conversar, era lá em Guarulhos, eu morava em Guarulhos, e naquele dia, gente, eu fiquei esperando, tipo, hoje era o penúltimo dia do prazo de Deus fazer um milagre na minha vida, eu tava esperando um milagre, eu tinha certeza que ia acontecer um milagre, só que eu imaginava que seria de um jeito, Deus fez de outro. Tava ali esperando. Quando foi naquele dia, eu falei, não, essa semana alguém vai trazer os valores, eu vou pagar esse aluguel, Deus vai entrar com alguma providência, né? Meu nome não pode sujar, naquela que eu tinha muito medo disso, né? Uma situação muito difícil, um despejo, uma situação assim, sabe? E ali, o advogado marcou no dia que eu tinha que ir, no dia anterior, eu estava ali orando, confiando que Deus ia entrar com providência. E não aconteceu nada. Fui para casa arrasada e falei, meu Deus, e agora? Amanhã eu vou ter que ir. E eu lembro que eu falava assim, não, Deus vai entrar com providência, vai acontecer alguma coisa, né? E eu lembro que eu saí de manhã para ir até o advogado, fui pegar ônibus, né? E no meio do caminho eu fui crendo, falei, não, vai acontecer alguma coisa. Quando eu chegar lá em Guarulhos, vai aparecer alguém vai me dar esse valor, porque eu precisava pagar com dinheiro, né, gente? A minha situação estava grave. E acho que era em torno de uns 5 ou 6 meses de aluguel atrasado, tá? E estava uma dívida alta, eu não tinha dinheiro nenhum para pagar. Em casa, passando um momento muito difícil, uma situação difícil. Ai, gente, o carro tá passando lá fora, não sei se vai pegar, mas eu vou continuar aqui, tá? E aí, quando eu chego lá em Guarulhos, eu desci e nada aconteceu. Fui direto pro advogado, aí tava lá, arrasada, sentada, decepcionada com Deus, porque eu tinha certeza que Deus ia entrar com providência, tinha certeza que Deus não ia me deixar passar aquela situação, estava eu passando aquela situação, e quando chega a hora do doutor me chamar, o doutor me chama, eu entro na sala, uma sala linda, uma mesa de vidro, um lugar assim maravilhoso. Aí eu cheguei lá, falei, oi, tudo bem? Tudo bem. Ele falou assim, então, Rosa, eu tô vendo aqui a sua situação, 6 meses de aluguel atrasado, como que você pode fazer para pagar? Eu falei, doutor, eu não tenho como pagar, não tenho dinheiro nenhum. E aí ele me fez a pergunta que eu falei, Deus, ainda falei para Deus, se ele me perguntar por que eu deixei chegar nesse ponto, o que eu vou falar para ele, Senhor? Eu vou falar que eu fiquei esperando Deus entrar com providência? Ele não vai entender, Senhor, que situação, Senhor, que vergonha, porque o Senhor me permitiu passar, porque o Senhor está me permitindo passar por essa situação? Falei, fiz essa oração antes de estar lá. E quando eu chego naquele lugar, ele me faz essa pergunta, Rose, se você viu que a situação estava difícil, por que você deixou chegar a esse ponto? Aí eu falei para ele, porque eu fiquei confiando em Deus. Eu fiquei acreditando que alguma coisa ia acontecer.
Aí ele olhou pra mim assim, né, e falou, não entendo. Aí eu falei, mas então como que a gente pode fazer? Podemos parcelar? Eu falei, olha, doutor, mesmo parcelando eu não tenho como pagar agora, né? Só meu marido está trabalhando, não tenho condições financeiras nenhuma, eu não sei o que eu posso fazer, é sair de lá, mas eu não tenho como pagar, né? Ele falou assim pra mim, espera um pouquinho. Eu falei, tá bom, eu vou ligar pra dona. Ligou pra dona, falou com a dona, eu assim, olhando pra ele, até me... Ai, Deus é muito lindo. Ligou pra dona e começou a falar, olha, eu tô aqui com a Rosemary aqui na minha frente, tô vendo aqui a situação dela, ela não tem condições de pagar, o que nós podemos fazer, né? Ela falou assim, bom, sabe o que nós podemos fazer? Não, antes disso, ele me falou assim, o que você tem lá dentro? Que nós podemos fazer então uma troca, né? O que você tem lá dentro? Eu falei pra ele, eu não tenho nada, eu tenho uma... Ah, gente, tá fazendo barulho, que o carro tá parando aqui perto, mas eu vou continuar, tá, gente? Falei pra ele, eu não tenho nada. Eu tenho lá um balcão de vidro, uma lousa na parede, é só que eu tenho uns ímãs de geladeira. E também tinha ali uma divisória de madeira, sabe? Que eu coloquei ali uma divisória de madeira, onde eu fazia os ímãs, e na frente eu vendia, né? E aí ele falou assim, tá bom. Aí falou pra ela, olha, o que ela tem lá é uma divisória e falou que eu tinha. Sabe o que ela disse? Ela falou assim, tudo bem, fala pra ela assim que a dívida está quitada, tá pago. Aí ele olhou pra mim, isso lá no telefone, eu tô lá assim, olhando ele falar lá com ela, ele vira pra mim e fala, Rosemary, uma notícia boa. Eu falei, o quê? Você não deve mais nada, a sua dívida tá paga. Aí eu falei assim, como assim? Aí ele disse assim, ela quitou, ela perdoou a sua dívida, né? O que você tem lá, você vai deixar como forma de pagamento. E eu saí de lá com a dívida paga. Eu tinha certeza que Deus ia entrar com providência. Eu tinha me esquecido disso. Por que eu me lembrei disso? Porque eu estou passando um processo aí, estou pedindo a Deus para que Ele entre com providência. E quando eu olho, eu vejo que não tem saída. E aí me veio aquela palavra. Eu quero que você traga à memória aquilo que te traz esperança. Aí Deus, o Espírito Santo falou, lembra dessa situação? Eu tinha esquecido, gente, tem muitos anos. Para vocês terem uma noção, acho que tem mais de 20 anos que isso aconteceu. E eu até contei na igreja na época, né? Contei o testemunho e esqueci. A gente recebe as bênçãos do Senhor e esquece. Então Deus que agiu naquele dia, continua agindo, né? Então não sei qual é o seu processo aí, que você está passando na vida financeira. Confie em Deus, Ele faz. Naquele dia eu saí de lá com a certeza, Deus vai entrar com providência. Eu achava que alguém ia me dar um dinheiro na rua. Ainda sabe o que eu fiz? Antes de chegar lá no escritório, eu fui na caixa, coloquei meu cartão e tinha um zerão lá. Falei, alguma coisa vai acontecer. E quando eu fui pro escritório, eu fui já com a certeza que Deus não me ouviu. Fui decepcionada, não comecei a murmurar, mas falei, Deus, por quê? Por que o Senhor não entrou com providência? Por que eu estou passando por isso? E quando chegou lá, o milagre aconteceu. E sabe o que foi incrível? Eu saí de lá e falei assim, a única coisa que você tem que fazer, você vai para casa, tinha que pegar um documento lá, acho que era o contrato, né? E no outro dia você me traz, porque eu vou fazer a quitação para você, vou te dar um papel que você já está pago, né? Já tá paga essa dívida, você não deve nada. E aí no outro dia eu cheguei lá, quando eu cheguei lá no outro dia, feliz, radiante, pensa, com a bênção na mão, livre daquele fardo, porque eu estava muito preocupada, porque dos aluguéis atrasados, já estava indo ali para despejo, né? E ali era o primeiro processo para ter um acordo, caso não tivesse acordo eu poderia ter o despejo, e ainda aquela dívida nas minhas costas, onde eu não poderia pagar. E ali, quando eu chego no escritório, a secretária falou pra mim assim, quando eu cheguei, ela falou pra mim, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você é crente, né? Eu falei assim, sou. Ela falou pra outra moça, não falei pra você que ela era crente? Porque isso é coisa de Deus, não existe, né? O que o advogado fez com você. Daí eu falei assim, foi a mão de Deus. E o nome do Senhor foi glorificado nisso. Então, gente, Deus é fiel, Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Ele abre porta onde não tem porta. Ele tira a água da rocha. Então não importa a situação que você esteja passando. Pode ser o que for. Deus entra com providência. Nosso Deus não mudou. Amém? Estou chorando porque Deus sabe o que eu estou passando. E em breve eu venho contar o meu testemunho também. Em breve eu venho contar, eu creio. E eu creio que você também vai vir aqui contar o seu testemunho. Que Deus, que o Espírito Santo de Deus entre no seu coração.
faça morada, prospere seu caminho, abre portas que estão fechadas e que tudo seja para a honra e glória do nome dele. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.